A paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Mais uma vez, irmãos, eu dou graças a Deus por mais uma grande oportunidade, a qual o Senhor nos dá nesse dia de poder aprender mais a respeito das suas palavras. E hoje eu quero responder a pergunta de um católico, aonde a pergunta dele foi: por que que Maria não foi tão lembrado na Bíblia? De acordo com a pergunta dele, ele acha que Maria deveria ser mais lembrado na Bíblia. Agora, irmão, francamente falando, eu quero dar a resposta da Bíblia. Não para atacar a Igreja Católica, não para atacar as pessoas católicas, não. A minha obrigação é responder a verdade. Porque, de acordo com a palavra de Deus em Tiago 4,17, a palavra de Deus disse: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Falar a verdade é fazer o bem, bem para nosso semelhante, bem para nossas almas. E isso, irmãos, é o meu compromisso em trazer a vocês as verdades da Bíblia. Por isso eu quero convidar vocês, baixe a Bíblia no telefone de vocês, seja no iPhone, no iPad, no iPod, ou seja no computador. Agora, em nosso tempo, está tão fácil de nós adquirir a cópia da Bíblia, para que nós possamos acompanhar, irmãos, aquilo que está sendo ensinado para nós. Se realmente está vindo da Bíblia ou se está vindo do pensamento das pessoas qual estão ensinando. Por isso a importância que nós temos de pegar a Bíblia, abrir e conferir, acompanhar. Eu estou sempre falando nos vídeos, vamos ler, vamos ler. É importante, irmãos, a gente pegar a cópia da Bíblia e acompanhar a leitura para ver se realmente está sendo da Bíblia. Agora, voltando à sua pergunta, por que que Maria, de acordo com você, não foi tão lembrado na Bíblia? Irmãos, eu quero relatar uma história bíblica que está gravado na Bíblia, aonde nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve 33 anos e meio mais ou menos. A Bíblia relata que ele começou o seu ministério há cerca de 30 anos, quando ele já tinha 30 anos. Então, Cristo teve cerca de 3 anos e meio do seu ministério pregando a palavra de Deus. Mas, durante esse período, por ele falar a verdade, por ele curar os enfermos, por ele libertar os oprimidos do diabo, Cristo constituiu mais inimigos do que amigos. Durante 3 anos e meio da sua pregação, fazendo só o que é bom e falando a verdade. A Bíblia relata que, certa ocasião, Pilatos, covardemente, quando foi para julgar, perguntou à multidão dos judeus se queria que soltasse Cristo justo ou Barrabás, um ladrão. De acordo com a Bíblia, Cristo, que era justo, só falava a verdade. A multidão pediu para que soltasse Barrabás, o ladrão, e crucificasse Cristo, o justo. Então, irmãos, é inevitável que essas coisas não vai acontecer. Geralmente isso vai acontecer nas nossas vidas. Por nós falar a verdade, trazer as verdades que estão escritas na Bíblia, porque muitas das vezes, irmão, a verdade que está na Bíblia é contra o nosso pensamento ou aquilo que a gente gostaria de ouvir. Mas, como disse o apóstolo Paulo, busco eu favor dos homens ou favor de Deus? A minha obrigação é dar resposta diretamente da Bíblia. Falar a verdade que está escrito na Bíblia. Ainda que isso venha me custar, venha me trazer vários inimigos, como aconteceu com Cristo quando ele pregava a verdade. Mas, irmãos, esse é o meu papel. A minha responsabilidade com a palavra de Deus é falar a verdade. E voltando à sua pergunta em relação por que Maria não foi tão lembrado na Bíblia de acordo com você, irmão, a verdade é, mas os católicos colocam Maria acima de Deus, mais alto do que Deus. Por quê? Qual é a razão? Porque os católicos chamam Maria mãe de Deus. Agora, isso é uma mentira. Porque na Bíblia não tem termo mãe de Deus. Deus não tem mãe.
o que tem mãe é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Cristo se manifestou em carne, Deus que se manifestou em carne, usando o corpo de Maria para gerar o corpo carnal de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia introduziu Cristo como Deus manifestado na carne. O que Maria gerou foi carne, não Deus. 1 Timóteo 3,16, o apóstolo Paulo disse: E sem dúvida que é grande o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, falando sobre Cristo, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória, falando sobre a pessoa espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, o que Maria gerou foi carne, aonde habitou a divindade. A divindade está na carne, quando nosso Senhor Jesus Cristo está aqui na terra. Colossenses 2,9, o apóstolo Paulo disse: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que está no corpo é a plenitude da divindade, o Espírito da divindade de Cristo, o Filho de Deus. O que Maria gerou foi somente carne, não a divindade. Por quê? A divindade é o ser espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo, gerado pelo Pai, não por Maria. Por isso que o salmista, em Salmo 2, versículo 7, o salmista disse: falarei do decreto do Senhor, ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Deus Pai falando depois que ele gerou o seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vem um tempo que Deus vai gerar o seu filho, Cristo, que no início estava no seio do Pai. João 1,18, a palavra de Deus disse: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Cristo está no seio do Pai. No início, antes da criação do mundo, antes da existência da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo está na eternidade com o Pai, no seio do Pai. Mas veio o tempo que Deus Pai gerou o seu Filho. Por isso que o salmista disse em Salmo 2,7, falarei do decreto do Senhor, ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Agora, quando que Deus gerou a Cristo? Vamos ler em João 17,5. Está escrito: agora, pois, glorifica a mim tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Cristo é gerado antes que o mundo existisse. Por isso que em João 17,24, a palavra de Deus disse: Pai, desejo que aonde eu estou, esteja comigo também aqueles que têm me dado para ver a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste, antes da fundação do mundo. Agora, falando de um lugar que Cristo, antes da fundação do mundo, está. Antes da fundação do mundo, Deus Pai gerou o Filho dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veio um tempo quando o nosso Senhor Jesus Cristo deve vir aqui à Terra para pregar à humanidade. Ele desceu e habitou num corpo carnal. Por isso, o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 3,16, e sem dúvida que é grande o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Isso não é homem, é Deus manifestado em carne. Agora, como que ele é Deus manifestado em carne? Hebreus 10, capítulo 10, versículo 5. O apóstolo Paulo disse: pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Entrando no mundo, isso significa que Cristo não começou no mundo, Cristo não nasceu no mundo. Agora, Maria é mais exaltada do que os outros? Vamos ler uma história que está gravada na Bíblia, em Lucas 11:27, aonde
uma certa mulher, durante o primeiro século, quando Cristo estava aqui na terra pregando, uma certa mulher se levantou na multidão para falar com Cristo. Vamos ler a história. Lucas 11, 27. A palavra de Deus diz: Ora, enquanto ele dizia estas coisas, certa mulher dentre a multidão levantou a voz e disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaste. Irmãos, presta atenção nessa história. Nosso Senhor Jesus Cristo, no primeiro século, enquanto ele pregava, no meio da multidão se levantou uma certa mulher e disse para Jesus: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, falando sobre Maria, e os peitos que te amamentaste. Qual foi a resposta de Cristo para essa mulher? No versículo, em Lucas 11, 28, nosso Senhor Jesus Cristo respondeu para ela, mas ele respondeu, sim, porém, mas bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Por isso, irmão, Maria é uma mulher escolhida por Deus, é verdade. Mas não só Maria, todos os cristãos que ouvem as palavras de Deus e guardam, de acordo com nosso Senhor Jesus Cristo, são bem-aventurados. Por isso que o apóstolo Paulo, falando aos primeiros cristãos no primeiro século, ele disse em Efésios 1,4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para sermos filhos de adoção, por Cristo Jesus, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Mesmo os primeiros cristãos, e nós também, não só Maria, somos bem-aventurados, se nós ouvir as palavras de Deus e guardar. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos primeiros cristãos, no primeiro século, em Efésios 1,4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível diante dele em amor. Por isso, irmãos, não só Maria, de acordo com a Bíblia, não só Maria é bem-aventurada, mas também todas as pessoas que ouvem as palavras de Deus e guardam. De acordo com nosso Senhor Jesus Cristo, eles são bem-aventurados. E também, em uma certa ocasião, Tomé falou para Jesus. Vamos ler em João 20, 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus, versículo 29. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e crê. Nós somos mais bem-aventurados do que Maria, irmãos, porque Maria viu para crer. No tempo que Maria gerou o corpo, a qual nosso Senhor Jesus Cristo, quando chegou o tempo dele pregar aqui na terra, ele habitou no corpo que Maria tinha gerado. Maria viu, Maria andou com ele. Mas nosso Senhor Jesus Cristo disse, mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas crê. Então, de acordo com a palavra de Deus, nós não vimos Cristo. Nós acreditamos através das Escrituras. Maria viu Cristo. Então, Tomé, Jesus disse para ele, porque me viste, creste, bem-aventurado os que não viram e crê. Nós somos mais bem-aventurados do que Tomé, porque Tomé, para crer, teve de ver. Nós somos mais bem-aventurados do que Maria, porque, de acordo com a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria é bem-aventurado, sim, porém, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e crê. Então, nós, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, nós somos bem-aventurados também, não só Maria. Não estou falando isso para atacar a Igreja Católica e nem os membros. Isso são respostas da Bíblia. Isso está escrito na Bíblia, irmãos. Pegam a cópia da Bíblia de vocês, acompanhem a leitura. Vamos ler, irmão, para que nós possamos adquirir o conhecimento das palavras de Deus que estão na Bíblia. Então, de acordo com a palavra de Deus, não só Maria é bem-aventurada, mas todas as pessoas que ouvem as palavras de Deus e guardam são bem-aventurados diante de Deus. Isso é a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, essa é a resposta da Bíblia. Não é porque que Maria não foi mais lembrada na Bíblia. As respostas estão escritas na Bíblia. Eu espero que vocês entendam
não para atacar ninguém. E convido vocês, vamos compartilhar, irmãos. Vamos compartilhar os vídeos para que chegue até outras pessoas. Talvez essa mesma pergunta que foram feita aqui hoje, que eu estou respondendo nesse vídeo, tem outras pessoas que têm essa mesma dúvida. Então, eu convido a vocês, não estou pedindo nada a vocês, só apenas um pouco do tempo de vocês. 3 segundos, 5 segundos, compartilhe o vídeo, se inscreva no meu canal, me ajuda a propagar o Evangelho de Cristo, me ajuda a fazer com que as palavras de Cristo verdadeira, direto da Bíblia, alcance outras vidas, outras almas que precisam ser alcançado, porque esse é o nosso papel, de fazer com que as palavras de Deus alcance as pessoas que têm sede da palavra, de conhecer, de tirar suas dúvidas. Então, eu convido vocês, irmãos, se inscreva no meu canal, me ajuda a compartilhar esses vídeos, tá? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E vamos estudar. Vamos ler a Bíblia.